O que te trouxe aqui? Roubei um carro. E o que te levou a fazer o delito que você cometeu? Talvez frustração, querer uma coisa e não ter, as condições na favela, um monte de séries de coisas, né? Por causa que nossa mãe mesmo, minha mãe ganha um salário mínimo, meu pai também. Eles não podem me dar uma coisa, eles dão o necessário pra nós, mas não pode querer dar uma coisa que nós quer, que tá na moda, essas coisas. Aí, optei pra coisa mais fácil, fui roubar pra me ter minhas coisas. Tá, você acha que quando você sair daqui com o tratamento que você recebe aqui, alimentação e tudo, você vai conseguir ser uma outra pessoa? Não, com certeza, porque desde quando caí aqui dentro, já fui pensando em mudar, mudei meus pensamentos, mudei meu modo de agir, de entender, de compreender. E eu quero uma coisa melhor pra mim e pra minha família, com certeza mudou sim. Ibope na televisão, muda de canal, não aguento mais ver isso não. Bom, eu acho que a redução da maioridade penal é um grande equívoco, na verdade. Eu acho que a discussão, da forma que ela é colocada hoje, a favor ou contra a redução da maioridade penal, eu vejo como uma discussão muito rasa. Eu acho que assim, não está se aprofundando, não está se pensando o resultado de se isso for aprovado, o que vai acontecer. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição e se pretende com isso alterar o limite a partir do qual o adolescente pode ser responsabilizado. Hoje, o adolescente só pode ser responsabilizado criminalmente a partir dos 18 anos. E pretende com isso reduzir a idade dele. Mas é importante deixar uma coisa clara. Normalmente esse debate é marcado por alguns dados, como direi, falseados. O que eu quero dizer? Dizem que o Brasil é o único país do mundo ou um dos poucos países do mundo em que a maioridade penal é aos 18 anos. E dizem que nos outros países é mais baixa. Não é verdade. Outra questão que tem que ser falada nesse debate é que o presídio, nas condições atuais do Brasil, não é de forma alguma um lugar adequado para adolescentes, não facilita a reabilitação como o sistema socioeducativo faz, e por uma série de razões. Os presídios colocariam adolescentes em condições extremamente desumanas. Como eu disse, nossas visitas aos presídios brasileiros têm demonstrado condições dramáticas, severas, de falta de higiene, falta de acesso à saúde, superlotação e outros tipos de violações graves dos direitos humanos, e facilitaria incrivelmente o desenvolvimento e o fortalecimento das facções criminosas, né? A gente tem visto nos presídios que existe uma pressão enorme. Estivemos recentemente no Maranhão, onde há uma pressão diária intensa para que um novo detento entre na facção. E uma vez entrando na facção, ele nunca mais sai, de forma que também seria aumentar essa possibilidade da escola do crime e da adesão por facções criminosas, facilitando a maior criminalidade no futuro. E é importante estabelecer isso. As pessoas confundem responsabilização infanto-juvenil com maioridade penal. A maioria dos países do mundo segue 18 anos como maioridade penal. Responsabilidade é outra coisa. E o Brasil é um dos mais baixos. No Brasil, a partir dos 12 anos de idade, a pessoa já é adolescente. E ela pode, então, passar a responder e até mesmo acabar sofrendo uma sanção mais grave e ir para a Fundação Casa. E o que nós temos de dados assim contundentes a apresentar é de que quando são aplicados os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente no sistema socioeducativo, ou seja, unidades menores onde a parte social e educativa efetivamente é implementada,
a reincidência tende praticamente a zero. Portanto, se você reintegrar efetivamente, adequadamente, você não terá como, infelizmente, sem fazer qualquer modificação no sistema penitenciário brasileiro, você não terá um aperfeiçoamento da criminalidade, porque todos nós sabemos que a responsabilidade das crianças e dos adolescentes tem que ser da sociedade, tem que ser do país, tem que ser do Estado brasileiro, não apenas e tão somente da família. Acho importante também a gente destacar que são pouquíssimos os jovens que praticam crimes hediondos, Esse também é um mito aí na população, porque as pessoas costumam dizer que os jovens são os autores dos crimes mais graves. Isso não é verdade. A Fundação Casa hoje tem quase 10 mil jovens, temos 50% da população de infratores do Brasil, e na população da Fundação Casa não chega a 3% o número de jovens que praticaram crimes hediondos, como homicídio qualificado, latrocínio, enfim. Eu acho que assim é um golpismo, primeiro, dos deputados que defendem a redução da maioridade penal, querendo a vontade popular. A vontade popular não é sempre o caminho correto. As pessoas, está todo mundo cansado da violência. Então, quando chegar a redução da maioridade penal vai resolver, todo mundo tem 90%, em torno de 90% das pessoas nas pesquisas aprovam a redução da maioridade penal, imaginando que isso seja uma solução. O que a gente vai conseguir com isso é hoje o criminoso que recruta um jovem de 16 anos, de 17 anos para cometer ou assumir o crime, você vai ter eles recrutando gente mais jovem. É a única diferença. Ou seja, a gente vai pegar gente mais vulnerável ainda e colocar na mão de um traficante, de um assassino. Não caia na balela que não existe advertência, não existe punições. Existem 6 tipos de punição previstos no ECA. Senhores e senhoras, a terceirização, como já foi dito aqui, é a nova forma de antecedente da nossa juventude preta, pobre da periferia, porque não aparece a ficha dos... Pessoal do Círculo Palmarino, pessoal da Rede Emancipa de Cursinhos Populares, pessoal do Território Livre, o pessoal do Levante Popular da Juventude, o pessoal das religiões de matriz africana. E você percebe, pelos argumentos que se apresentam, que propõem a redução da maioridade penal, não há nenhum argumento técnico, jurídico, estatístico que mostre que é viável a redução da maioridade penal. Pelo contrário, todos os dados mostram que as crianças e adolescentes do nosso país, elas são muito mais vítimas de violência do que causadores de violência. O próprio mapa da violência, o mapa do encarceramento mostram que os adolescentes do nosso país, ainda mais negros, pobres e moradores da periferia, são muito mais vítimas da violência do que causadores de violência. Então, eu acredito que o que carrega essa bandeira da maioridade penal é fruto de toda uma construção social, de uma cultura do medo, de uma cultura midiática que impõe uma ideia de que é sempre necessário se combater o inimigo. E esse inimigo, historicamente, foi construído a partir de uma identidade étnico e racial. A forma como a abordagem policial é feita, a forma como a sociedade vê a pobreza e a negritude no nosso país reflete necessariamente a própria forma como o judiciário vê essa população. Então, não se garante direitos numa ponta, o Estado não chega na sua totalidade, você não garante o dito estado de bem-estar social para o conjunto da população, principalmente aqueles que estão nas periferias, mas o braço armado do Estado está lá presente. Uma história diferente e a polícia mata a gente inocente. Uma história diferente e a polícia mata a gente inocente. A maioria dos jovens que estão na Fundação Casa tem entre 15 e 17 anos, temos ainda 20% que tem mais de 18 anos, mas a maioria tem entre 15 e 17 anos.
Apesar de ter entre 15 e 17 anos, a imensa maioria ainda está no ensino fundamental, quando já deveria estar no ensino médio, porque 96% dos jovens que estão na fundação têm uma defasagem idade série escolar, ou seja, eles estão fora da série escolar que deveriam estar pela idade que têm. Também temos uma maioria de jovens que se autodeclaram pardos, e dentro da população negra nós temos um percentual de negros na fundação que é maior do que o percentual de negros na população brasileira. Também a maioria dos jovens vem de uma classe pobre, de uma classe mais baixa ou média baixa, e de famílias não convencionais, né? De famílias desestruturadas. Muitos não sabem quem é o pai, muitos foram criados pelos avós, poucos têm uma família estruturada de pai e mãe que vivem juntos, enfim. Nós ainda temos jovens que chegam na Fundação Casa ou analfabetos funcionais. Nós ainda temos jovens que vão ao dentista, por exemplo, pela primeira vez quando entram na fundação, têm o primeiro contato com o tratamento antidrogas quando estão na fundação. Então a gente percebe que existe uma grande falha das políticas públicas que deveriam trabalhar na questão da prevenção, né? A lei, por si só, não é suficiente para impedir ou reduzir a criminalidade. O que se exige é um trabalho de longo prazo. E aí é o difícil, é aceitar no longo prazo. É fundamentalmente educação. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo... Se reduzisse a maioridade penal, você estaria agora cumprindo pena num presídio. O que você acha sobre isso? Você acha que seria ruim para você? Com certeza, para todos os jovens que estão na mesma vida que eu estava antes, seria ruim. Por causa que aqui dentro nós temos um momento para nós parar, para nós refletir, para nós estudar. Não estava estudando no mundão, comecei a estudar aqui dentro de novo. Chamou a atenção por causa que lá dentro não tinha um projeto para minha vida, mas aqui dentro já consegui analisar, pensar que eu quero para mim mesmo. Vi que era errado tudo que eu fiz e foi mais ou menos isso. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de irmão para irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu amo.